A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Mauro Malafaia oficial, na nossa missão Atalaia, pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar para mais um vídeo e mais um conteúdo aqui nas Escrituras Sagradas, dá um joinha, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e compartilhe, comentem. E espalhem para os seus amigos, para mais pessoas aí, para que o verdadeiro evangelho seja pregado, fazer o ID do Senhor. E a internet é um canal de bênção, né? Então a gente tem que usar para isso também, tá bom? Hoje nós vamos aqui em Atos dos Apóstolos 13, no capítulo 13. Vamos falar de uma coisa bem importante hoje. O 13. Vai começar no 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e Tetarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos lá? É isso aí. Vamos lá. O que quer dizer aqui nesse vídeo? Nesse trecho, nesse trecho bíblico. O que quer dizer aqui? Nesse vídeo nós vamos abordar a questão da primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária. Mas vamos ver como que aconteceu a primeira viagem e como deve ser. Na verdade, a gente vai falar da primeira viagem missionária, mas nós vamos falar de um assunto bem aqui que vocês vão ver. Ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e os Tetarca e Saulo. Então estavam eles lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então vamos lá. Aqui é uma questão do que? De chamado e enviar. Então aqui, olha, servindo eles ao Senhor, vamos por parte. Servindo eles ao Senhor, servindo quem? A Deus, na obra, fazendo, pregando, ajudando na obra, estando inteirado dentro da obra. E mais o que? Jejuando. E o que? Jejum. Aí você vai dizer, olha, mas eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo. O Espírito Santo de Deus não me envia, não me manda, eu tenho vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo. Servindo aqui, refere-se à adoração. A palavra do Senhor diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Então vamos lá, já começa por aqui. Então vamos lá, então, e servindo e adorando eles com fervor, dentro da obra, engajados. Vale salientar o quê? O que não acontece, nós vamos abordar aqui também depois. Ó, o que não acontece em muitas igrejas hoje, tá? Que é a questão do jejum e da servidão. A servidão nós estamos falando, nós vamos falar do jejum. Entendeu? Porque a igreja precisa de pessoas que jejuam. A igreja precisa de pessoas de afinidade com o Espírito Santo. Pastores e líderes com afinidade do Espírito Santo. O que acontece hoje em dia, infelizmente, é uma igreja de oração e uma igreja de jejum é difícil encontrar.
Infelizmente, poucas igrejas que você vai, que você vê o pessoal engajado numa oração, em oração constante, abrindo jejum, orando pelos irmãos, dentro da obra, com fé, com coragem, com afinco. Hoje em dia não. Hoje em dia o culto, parece que as pessoas vão para o culto, entram no culto, escuta aqueles worship lá, aqueles mãos de louvor lá repetitivo, que só repete as letras e fica naquele negócio, naquela língua, e fica naquele negócio, e aquilo parece ser bonito, então é emocionalismo. A verdade é essa, tá? E principalmente as igrejas pentecostais tem que tomar muito cuidado com esse emocionalismo, tanto nos louvores como nas pregações. Não. Quantas vezes eu pregando e falando a respeito da cruz, é um assunto que me toca muito, já chegou ao ponto de o Espírito Santo tomar eu em cima do púlpito e eu derramar em lágrimas. Porque você sente a presença, você sente a palavra, você sente, e os irmãos também já pregando, eu pregando, quando eu olho para baixo ali, para as pessoas que estão ouvindo a palavra, pessoas se derramando em lágrimas. Por quê? Porque sentiram, entenderam o Evangelho, entenderam a pregação. Mas para isso, para você estar preparado para um chamado, você tem que estar em comunhão, em verdade, em adoração, em oração, em jejum. Porque é o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo é quem nos convoca, é quem nos faz esse apelo. Então, olha aqui, ó, disse o Espírito Santo: apartai-me quem? Barnabé e Saulo. Apartai-me, separa esses são separados. Esse eu tenho um chamado. Para quê? Para fazer a obra e fazer a primeira viagem missionária. Assim é conosco. Assim somos nós. Nós somos separados. Deus separa. Mas Deus hoje em dia, será que separa? Separa. Você sente o Espírito Santo te chamando e tocando na igreja. E a igreja toda concorda que, olha, o irmão prega bem, ele tem um chamado para pregar. Olha, a irmã tem um chamado para louvar. Olha, a irmã tem um chamado para a obra da caridade. O irmão tem um chamado para a obra da caridade, de caridade. O irmão tem um chamado para evangelista. Olha, o irmão tem um chamado para dirigente do culto, para pastor, para presbítero, para pastor. A igreja entende e reconhece isso. Por quê? É o Espírito Santo que envolveu a igreja e os líderes religiosos para separar aquele. Aquele é separado. Então, olha aqui, ó. Apartai-me a Barnabé e Saulo. No caso aqui é Barnabé e Saulo, né? Para a obra a que os tenho chamado. Fala do quê? De uma ordem. O Espírito Santo ordena: olha, pastor, esse rapaz ali, olha aquela moça ali, olha, pastor, aquele homem ali, aquela mulher ali, ele tem um chamado, é para obra missionária, tem que enviar ele. Olha, é para pregar, tem que deixar ele pregar, tem que ter, o ministério dele tem que fluir. Mas muitos pastores hoje não entendem isso. Por quê? Porque não estão aqui, ó, servindo ao Senhor e jejuando. Quer dizer, em verdadeira adoração. Muitos líderes religiosos não conseguem entender isso. Não conseguem. E é uma igreja, a igreja tem que ser de jejum e oração. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, então já lá, tem um chamado. Aqui, ó, separa, é a separação. E agora aqui, para a obra, aqui eu os tenho chamado. O Espírito Santo convocou os dois. Vamos lá. Então, aí vamos para o 3. Então, jejuando e orando. O quê? É o quê? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Simples assim. A igreja primitiva era de oração e de jejum. Por que as igrejas não fazem isso hoje?
Abre um monte de campanha, quebra de muralha, 7 mergulhos na mão. E por que não abre uma campanha de oração de 1 mês? 1 mês de jejum e oração. Ó, irmãos, toda vez que vier para essa campanha, para esse dia aqui específico, abram um jejum em casa, já começa seu jejum em casa, venham para a igreja em jejum e muita oração. Se separa nesse dia espiritualmente somente para o Senhor, porque nós vamos combater as enfermidades que tem na igreja, as afrontas do inimigo que tem contra a igreja. Essa igreja primitiva fazia isso. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, quer dizer, abençoando a igreja separou, é o que eu disse para vocês. O Espírito Santo faz entender que aquelas pessoas são as pessoas certas para cumprir aquela missão, cumprir aquele papel. O Espírito Santo não é só por cargo. Hoje em dia é muito separado, é porque benevolência. Uns separam até, ele vai ser pastor, ele vai ser não sei o quê. Mas por quê? Porque é bom dizimista. Não, gente, não é nada disso. É o Espírito Santo a quem convoca. O Espírito Santo de Deus é quem convoca, separa. E faz com que a igreja entenda todo, porque todos, olha lá, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, Paulo e Barnabé, fala Saulo, mas é Paulo e Barnabé aqui, Paulo já, os despediram, quer dizer, os enviaram, os mantiveram lá dentro da igreja. Assim é para qualquer tipo de chamado, de louvor, né? Um chamado para presbitério, um chamado para pastorado. A gente reconhece quando a pessoa tem um chamado missionário. A gente reconhece quando a pessoa tem um ministério de louvor, tem um ministério de pastorado, de presbítero, né? Rapaz, a gente reconhece até as pessoas que têm um chamado para ficar na porta da igreja, o porteiro da igreja. A gente olha para a pessoa e diz, porteiro, muito bem arrumada a igreja. E olha que muita gente não dá muita ênfase para isso não, mas você sabe qual o porteiro ali na igreja? É um sentinela, é um soldado. Ele tem que estar preparado espiritualmente. Tudo que vai entrar pela igreja passa por ele. E tudo que não é para entrar, não pode passar por ele. A responsabilidade está numa porta. Você está me entendendo? Então vamos ver, olha. E assim, esses enviados pelo quem? Pelo Espírito Santo, no 4. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo. Por quem? Separados primeiro. Foi convocado por quem? Pelo Espírito Santo, enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Não é por cargo, não, político, não. E cargo de dízimo dentro da igreja, ofertante, ou por amizadezinha, não. Às vezes aquele que o pastor, às vezes nem se dá muito bem, ou aquele que não, ele tem o chamado. Aí o que fazem na igreja? Matam o ministério do cidadão. Por quê? Porque eu não vou com a cara dele. Eu não sou muito chegado a ele. É isso. Já pensou? E não, a igreja primitiva não era assim. Concordaram todos, impuseram as mãos e enviaram o Espírito Santo. Eles abençoaram. E assim esses enviados, enviados pelo Espírito Santo, por quem? Foram enviados pelo Espírito Santo, debaixo da direção da igreja, da concordância. Desceram a Salêucia e dali navegaram para Chipre. Então, foram fazer a obra missionária. Aqui nós falamos aqui da primeira viagem, a primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fizeram, separados pelo Espírito Santo. Apartai-me primeiro, o Espírito Santo fala, e depois os irmãos da igreja concordaram, impuseram a mão, oraram, e por último, em jejum e oração, a igreja estava por eles e enviaram a bênção, abençoaram. E o Espírito Santo os despediram. E aí, tá vendo a diferença? Então prestem atenção. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido sobre a viagem, o que é missão, a envio, o chamado, o envio e o papel da igreja. Deus abençoe a todos.